Gostaria de compartilhar com você mais uma palavra, mais uma reflexão nesse dia e espero que essa palavra te encontre, te fortaleça e que você possa encontrar força para continuar caminhando a sua trajetória nesse período da vida que está tão difícil e complexo. Hoje, o tema de hoje, eu gostaria de colocar um título que eu acho que é bem relevante, que é: a vida, infelizmente, não tem tolerado amadores, mas em Cristo somos mais do que vencedores. E para falar de um tema tão relevante como esse, eu gostaria de convidar você agora a fazer uma viagem para o Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 14. Quem não se lembra de Moisés, um grande líder, um homem, um ser humano como a gente, que tem as suas fragilidades, as suas potências, mas que foi chamado num dado momento por Deus para uma conversa e ali foi então entregue por parte do nosso Deus uma missão de alto calibre. Ele no início ali questionou, trouxe ali algumas desculpas, não se sentiu confortável, mas depois acabou então se entendendo ali com o nosso Deus, partiu para esta missão de alto calibre e nesse confronto que envolvia Faraó e o seu exército. Então, olha só que coisa interessante. Eu gostaria de fazer uma contextualização só para você entender. Eu vou destacar aqui alguns pontos que eu acho que é importante antes de eu começar aqui, trazer algumas lições, alguns pontos importantes que dá para a gente fazer uma reflexão na nossa vida e aí fazer alguns mergulhos para que a gente possa encontrar aí lições para aplicar no nosso dia a dia. Olha só que coisa interessante. No capítulo 14, versículo 1, já tem um trecho interessante. Então diz que lá nesse momento, Deus faz uma intervenção no coração ali de Moisés, esse grande líder, para que ele mudasse a rota. Ele já estava com um povo, sendo ali o líder, conduzindo aquele povo pelo deserto. Deus dá um comando para que ele mude a rota. Olha que coisa interessante. E aí Deus já traz uma fala prevendo o que ia acontecer no coração de Faraó. Veja bem lá no versículo 3 o que diz. Então o Faraó dirá: dos filhos de Israel estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Olha só como Deus antecipa o que ia descer no coração de Faraó. Mas não parou por aí. Olha que coisa interessante. Lá no versículo 4 diz assim, ó: endureceu o coração de Faraó para que o persiga, mas serei glorificado em Faraó, em todo o exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Então olha só, Deus também prevê como que Faraó ia se comportar. Ia endurecer o coração dele, mas que através de todo esse movimento, Deus ia ser engrandecido por este povo, eles iam ver o poder desse Deus que nós servimos. E aí, olha só, olha que interessante no versículo 5, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o seu coração e dos seus oficiais contra o povo e disseram: o que foi que fizemos, deixando ir Israel para que não nos sirva? Então depois ele chama os seus conselheiros, ele tem ali uma conversa, um diálogo, e ele chega a uma conclusão: o que é que nós fizemos? Deixando esse povo partir. Deixando esse povo que nos servia agora não vai me servir mais. Então ele monta uma operação e essa operação ele traz para essa operação que ele tem de melhor, como diz lá no versículo 8, ó, o Senhor endureceu o coração de Faraó, o rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, que estavam marchando afoitadamente. Aí diz lá no 9, todos os cavalos e carros de Faraó e seus cavaleiros e o exército alcançaram o acampamento junto ao mar, perto de Pi-Hairode, diante do Baal-Zefon. Então olha só que ele montou uma operação, colocou o melhor que ele tinha, cavaleiros, tudo que ele tinha de mais extraordinário, suas carruagens velozes, colocou ali para essa operação, para interceptar o povo e esse líder Moisés que estava conduzindo este povo. Mas aí ele não contava com o poderio desse Deus tão extraordinário que vai retratar lá no 13. Olha só, então ali é o momento que eles chegam diante do mar, e aí o Mar Vermelho, e atrás todo o exército de Faraó, e o povo, né, tem uma fala que é muito interessante. Um povo que saiu do Egito
Por isso que eu falo que se assemelha muito, esse trecho, ele se assemelha muito com o que a gente está vivendo nesse período da vida. Vejam só essa fala aqui, ó. Olha só, no 12. Não é isto que dissemos ao Egito? Deixa-nos servirmos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos neste deserto. Olha a fala do povo. O povo que foi tirado, um povo que estava lá pedindo socorro. Eles estavam diante do medo, como nós estamos nos dias de hoje. Eles estavam diante da insegurança, diante do que nós também estamos vivendo hoje. Estavam carregando um peso muito grande, muito profundo. Um peso porque com todo aquele contexto de opressão, de incerteza, de medo e de muito sofrimento. É o que também nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então esse povo estavam completamente atingidos nesse território das emoções, como nós hoje estamos completamente sendo atingidos. Mas olha que coisa interessante. E aí traz essa fala, e aí vem Moisés, esse líder que Deus levantou para resgatar esse povo, dizendo o seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, no mais verias para sempre. Olha que coisa interessante. Então, assim, é difícil para o povo também. Vamos concordar que o povo olhou para trás, viu o exército de Faraó com tudo que ele tinha, com todo equipado, com o melhor que ele tinha para a guerra, vindo na frente um grande mar e eles ali no meio. Então, eles também estavam completamente já inseguros, não sabia mais o que fazer. Eles estavam num beco sem saída. E aí, agora a gente pode então aqui fazer um mergulho e extrair daqui algumas lições importantes. Primeira coisa que me chama a atenção: essa operação não teve nada a ver, esse trecho, pelo menos que nós lemos, não tem nada a ver com uma ação do inimigo de nossas almas. Não teve nada a ver com Satanás, mas teve tudo a ver com o nosso Deus, porque Deus iniciou e disparou toda essa operação, porque ele começa aqui desde o início, enviando esse grande líder Moisés, e depois ele mesmo manda Moisés mudar o percurso no meio do caminho, e antecipa o que ia acontecer no coração de Faraó, que eles iam achar que eles estavam totalmente desnorteados e já tinham se perdido nesse deserto, porque ele sabia onde ia dar, porque eles mudaram o percurso, ia dar de frente para um mar e não ia ter passagem e eles iam capturar de qualquer forma. Na cabeça de Faraó, esse povo estava desorientado, na cabeça de Faraó, esse povo já não tinha mais chance, ia ser capturado novamente, mas ele não contava com uma ação do nosso Deus. Isso é uma coisa extraordinária. Mas então vamos para as lições, vamos para os mergulhos que esse trecho nos ensina. Acho que a primeira coisa que eu gostaria de destacar aqui é isso. Esse povo, de fato, eles estavam vivendo um momento muito difícil, muito complexo. Você imagina você viver vivendo a vida de forma forçada, trabalho forçado, escravo, você sofrendo, comendo mal, dormindo mal, sendo ali oprimido o tempo todo, com medo de morrer o tempo todo, com uma insegurança, com uma desesperança. Não sei se eu posso nem usar essa palavra, mas uma desesperança, porque eles não tinham mais esperança. Clamavam a Deus por socorro, porque não estavam mais suportando, como nós hoje também não estamos suportando. Esse povo estava lidando com um medo paralisante. E de repente chega o seu socorro. Esse líder que Deus encaminhou para lá. O que isso já nos traz como uma grande lição? Nós podemos estar vivendo esse quadro hoje, estamos presos, estamos completamente sem poder se locomover com segurança, estamos num momento de muita incerteza, estamos diante de um medo muito grande, estamos diante de um labirinto, de uma situação onde nós não temos nenhuma perspectiva de quando isso vai mudar, se isso vai mudar. Muitas pessoas já falando do fim, muitas pessoas falando de destruição, outras foram abatidas duramente. Quantas pessoas perderam seus entes queridos, quantas pessoas vivendo luto, vivendo
o grande desespero da vida. Mas olha só, veja bem, desculpa, mas olha só, veja bem, tem uma coisa interessante aí. Esse povo também estava lá, mas diz que esse povo, ele clamava, estava completamente desesperado, eles clamavam. Acho que esse é um primeiro sinal, uma primeira lição. A oração é algo importantíssimo, o clamor a quem pode responder, a quem pode resolver, a quem pode todas as coisas. A primeira dica ao teu coração, procura aquele que pode resolver todas as coisas. Aquele que pode agir e ninguém pode impedir. Esse é o primeiro ponto interessante. Um outro ponto interessante que eu vejo aqui, que Deus levantou um líder para levar esperança para aquele povo. E eu gostaria de fazer uma analogia aqui. Você sabia que Deus quer usar a tua vida? Porque você pode ser levantado como um grande líder, enquanto as pessoas estão sem esperança, nas garras do medo, nas garras do peso da vida, nas garras da desesperança, nas garras da falta, na verdade, na falta de liberdade. Você pode ser o grande líder que Deus vai levantar, grande líder que Deus vai levantar para levar algo da parte de Deus e dar esperança a esse povo. Outra lição importantíssima aqui, Deus endureceu o coração de Faraó, Deus colocou um comando no coração de Moisés para ele mudar o percurso, Deus sabia o que ia acontecer lá na frente, como Faraó ia reagir diante de toda a situação, Deus estava no controle de todas as coisas. Para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que estão debaixo do guarda-chuva do Senhor, tudo isso que está acontecendo, aqueles que vão mais sofrer, aqueles que vão ficar desesperados, são aqueles que não estão numa relação íntima e profunda com o Senhor. Porque quando estamos numa relação íntima e profunda com o Senhor, a palavra do Senhor diz com muita clareza, Jesus dizendo, a minha paz vos deixo e a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Deus está nos guardando e nos livrando. Deus está nos protegendo. Isso é uma grande esperança. Por isso acende a esperança. Ao invés de ficarmos com medo, nós ficamos desenvolvendo a nossa fé e acreditando que Deus vai sempre colocar e intervir e Deus sabe de tudo o que está acontecendo. Deus não vai perder o controle. Então Deus vai dar aí um escape. Deus vai esse beco sem saída que talvez você se encontre, Deus pode te dar um direcionamento, Deus pode te fazer você transformar esse deserto em um grande manancial. É o próximo ponto que eu gostaria de entrar aqui com vocês. Esse povo foi conduzido para o deserto. O deserto é um lugar que infelizmente é feio, a atmosfera não é boa, é um lugar que não há vida, é um lugar que para todo lado que você olha, é a mesma coisa. É um lugar que foge do nosso olhar a esperança. Mas em Deus, você pode transformar esse deserto em um grande manancial. Deus pode abrir um lagar neste deserto e te trazer o inusitado. Pode trazer aquilo que você não imagina e você então vê o extraordinário acontecer. Então, isso é uma coisa importante. Quando Deus está atuando na nossa vida, Ele está nos levando, nos conduzindo para um lugar melhor, mesmo que a gente tenha que passar pelo deserto. Tem uma frase que eu gosto muito: em tempos fáceis tornam seres humanos fracos, mas em tempos difíceis tornam seres humanos fortes. Isso é uma coisa que de fato a gente vê na palavra do Senhor. Nos momentos difíceis é onde você mais aprende, mas temos que agir conforme a palavra nos orienta, nos baliza. Isso é importante. Um outro trecho que eu trago daqui, que eu acho que é muito importante, é que o povo, aquele povo que foi resgatado, eles estavam completamente olhando para a situação. E o blefe da situação nos desespera, traz um contexto de medo, de angústia, de sofrimento, de desesperança, a falta de esperança. Quando olhamos
para o problema, a gente perde as energias, mas Deus nos dá uma orientação importantíssima. O nosso olhar tem que estar no foco, tem que estar em Cristo, tem que estar no nosso Deus, e a partir desse olhar a gente consegue então manter viva a esperança, a paz, o equilíbrio. A gente consegue enxergar as orientações que o Senhor vai nos dando e os comandos, como Moisés ouviu o comando do Senhor para que mudasse a rota. E tem uma coisa que é belíssima aqui. Parece que o que esse recorte nos ensina, que as coisas às vezes dão uma piorada para depois vir a grande vitória. Quando o cristão passa por uma grande luta, pode ter certeza, o que está se desenhando na frente é uma grande e extraordinária vitória. Então esse povo passou uma grande luta e um grande desespero, mas depois do outro lado, cantaram o hino da vitória. Isso é algo extraordinário. Outra coisa interessante, quando estamos sem discernimento, sem a vida de Deus, quando estamos completamente carnais, quando estamos completamente sem fé, quando estamos completamente incrédulos, nós não conseguimos ver nenhuma saída. É um beco sem saída. Mas quando um homem ou uma mulher está cheio de Deus, ele vai consultar a Deus, como Moisés consultou a Deus. E agora, meu Deus? Ele falou, estende aí a vara e você vai ver o que vai acontecer. Então, enquanto o povo estava murmurando, será que não tinha sepulcro suficiente para nos enterrar no Egito? Enquanto a massa estava completamente entregue a uma falta de esperança, entregue a uma incredulidade absurda, Moisés, esse líder que representa o povo de Deus, estava buscando qual era o próximo comando, qual era o próximo passo, qual era a próxima direção. E o que ele ouviu de Deus foi tão extraordinário que ele diz assim lá no 13: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará aos egípcios que hoje vistes, e nunca mais vereis para sempre. O gigante que te persegue, o gigante que tem te atormentado, o gigante que não tem te deixado dormir, o gigante que tem te colocado a tomar remédio todos os dias para poder tentar dormir, o gigante que tem trazido desespero e desestabilizado a sua família, ele pode ser completamente destruído, aniquilado, porque veja bem, assim como esse gigante, representado aqui pelo povo, aquele exército de Faraó, seus cavaleiros, no comando de Faraó, foram completamente destruídos diante dos olhos do povo de Deus. Eu quero dizer para você o seguinte, que esta palavra venha te encontrar. Eu não sei que situação que você está vivendo ou passando, mas saiba de uma coisa, quando você se encontrar num beco sem saída, clame ao Senhor, que Ele pode te resgatar e fazer você ainda ver o extraordinário de Deus sobre a sua vida. Então não desista. O mundo não tolera mais amadores, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. O mundo pode dizer que não, essa pandemia vai acabar com tudo, devastar tudo, mas Deus está cuidando de você e da sua casa. E você que está afastado, você que está completamente ainda vivendo um cristianismo que muito parece com esse grupo, esse povo que foi tirado do Egito, que estava lá blasfemando, incrédulo, sem fé, dá um passo para Cristo e deixa Ele operar, porque você pode renovar suas forças, se transformar em um homem e uma mulher de Deus e vai ser um grande agente que vai fazer um grande estrago nas trevas e ser uma bênção na vida do próximo. Fica com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.